reais. Zagallo já era viúvo, falece, deixando uma herança de 13 milhões de reais, 13 milhões de reais e 4 filhos. Bom, 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. Um filho mais novo, passou a cuidar de Zagallo desde 2016. De 2016 para cá, justamente onde as doenças avançaram, a idade avançou bastante, mais de 90 anos, e esse filho mais novo passou de fato a conviver diariamente com o Zagallo e inclusive administrar as necessidades mais básicas do pai no dia a dia e também administrar as finanças do pai. Sobretudo porque, segundo ele, e porque segundo aponta o próprio testamento, os outros irmãos, os 3 irmãos mais velhos, perderam interesse em acompanhar, isso está no testamento, declarado, testado pelo Zagallo, a justificativa do Zagallo, para o que eu vou explicar a seguir. Zagallo afirma, e também afirma esse filho mais novo, que passou a cuidar do pai, que desde 2016, ele foi abandonado pelos 3 filhos mais velhos. Então, Zagallo teria preparado, e preparou ao que tudo indica, um testamento onde ele deixa 50% dessa fortuna de 13 milhões de reais para o filho mais novo. E os outros 50% dessa fortuna de 13 milhões, obviamente, tendo 4 filhos, como manda a lei, tem que ser dividido por 4. Inclusive, tem direito a uma fatia desses 50% o próprio filho mais novo, que, por meio do testamento, lhe foi destinado 50%. Então, veja bem, nós estamos aqui diante de uma situação que nem é tão comum assim entre a média dos brasileiros. Qual a situação? O brasileiro comum, o brasileiro médio, como se diz, não temos o costume de fazermos testamento. O testamento é um ato chamado unilateral pelo direito. O ato de testar, ou seja, de destinar parte do seu patrimônio a quem quer que seja, é um ato unilateral. É uma expressão de vontade sobremaneira unilateral. Parte de mim. Parte de mim. Então, se eu tenho um patrimônio, seja qual for o patrimônio, a lei diz que 50% do meu patrimônio eu posso destinar a quem quer que seja. 50%, mesmo eu tendo herdeiros, os chamados herdeiros necessários, a exemplo de filhos, há outros herdeiros necessários, ou seja, aqueles que necessariamente têm o direito de herdar algo, se o falecido deixar algo. Então veja, mas o que é o testamento? Há vários tipos de testamento. Mas um testamento, em resumo, significa que o sujeito, como eu disse, pode deixar em até 50% do seu patrimônio para quem quer que seja. E no caso do Zagallo, o Zagallo usou do seu direito de fazer o testamento e deixou 50% da sua fortuna de 13 milhões para o filho mais novo. Os outros 50%, como eu disse, aí a lei não é testamento, tem que ser dividido entre os 4 herdeiros necessários, entre os 4 filhos. Repetindo, ele viúvo que estava o Zagallo na época da morte. Então, em resumo, a fortuna do Zagallo ficou dividida da seguinte forma: 50% dos 13 milhões foi para o filho mais novo. Os outros 50% dos 13 milhões foi dividido em 4 partes iguais. Cada um dos 3 filhos mais velhos ficou com 12,5% da herança. Já o filho mais novo ficou com 62,5%, uma vez que ele ficou com 50% que o seu pai Zagallo lhe deixou no testamento e mais 12,5% que é a sua cota-parte
de 1/4 daqueles 50% dos herdeiros necessários. Bom, até aí, e até que se prove o contrário, Zagallo agiu conforme a lei. Zagallo não desobedeceu o Código Civil e agiu conforme a lei. Respeitou a chamada legítima, ou seja, ele apenas destinou a alguém 50% da herança. Se tivesse destinado a esse filho mais novo 50,05%, esse testamento já seria ilegal. Se tivesse destinado ao filho mais novo, a qualquer pessoa, mais de 50% por meio do testamento, o testamento seria, na verdade, nulo. A priori, então, Zagallo, quando beneficiou o filho mais novo, deixando-lhe com 50% do testamento e mais 12,5% lá na divisão entre os quatro filhos, tudo certo, tudo certo. A princípio, tudo certo, inclusive no testamento. Testamento feito, inclusive, ainda lá em 2016. O Zagallo dizia que ele soltou o verbo lá no testamento, deixou tudo por escrito. O Zagallo disse, acho que é Mário Jorge, o filho mais novo, disse, olha, eu estou fazendo isso porque eu reconheço que meu filho está cuidando muito bem de mim. Os outros 3 me abandonaram. Diz lá o Zagallo no testamento. Me abandonaram, não me visita, não procura saber como eu estou, se eu preciso de um cuidado. Na verdade, me abandonaram mesmo, esqueceram de mim enquanto pai idoso. Então, eu estou muito magoado. E também estava magoado com os filhos, porque os filhos o haviam processado por conta de um testamento da mãe, outra coisa. Estava magoado. Pois bem, não precisava, na verdade, nem justificar. A pessoa que vai fazer um testamento e beneficiar alguém com alguma parte do seu patrimônio, essa parte que pode ser até no máximo 50%, não precisa justificar. Não precisa, porque é um ato de vontade unilateral. Só depende dele mesmo, enquanto dono do patrimônio, testar em até 50% para alguém ou para várias pessoas. Bom, mas onde está a polêmica? Onde está a polêmica em relação a essa partilha da herança do Zagallo? Aparentemente, como eu disse, tudo foi obedecido. Todas as leis foram obedecidas. Porém, os 3 filhos mais velhos entraram com uma ação questionando a validade desse testamento. E por quê? Porque eles estão questionando aquilo que... Qual é o fundamento? Vício na manifestação da vontade. Vício nessa manifestação da vontade unilateral do Zagallo, que é o testamento. Segundo eles, essa história que o irmão argumenta e que o próprio Zagallo colocou lá no testamento, de que eles haviam voluntariamente abandonado o pai, eles haviam se afastado afetivamente, materialmente do pai, que essa história, segundo os 3 irmãos mais velhos, filhos do Zagallo, essa história seria mentira do filho mais novo, e que, na verdade, o filho mais novo, em verdade, praticou alienação parental. Alienação parental, inclusive, aí, no contexto de idoso, né? E fala-se muito em alienação parental num contexto onde um pai, um genitor ou outro, o pai ou a mãe realmente tenta jogar o filho contra o pai, contra a mãe, mas também no caso de idosos, que são pessoas também vulneráveis, isso também pode ser verificado. Então os 3 irmãos mais velhos estão querendo agora que o judiciário reconheça nulo, sem efeitos, esse testamento, dizendo o seguinte: nosso pai foi praticamente sequestrado pelo nosso irmão. Nosso irmão não permitia que nós nos aproximássemos do nosso pai Zagallo, nos afastou dele, colocou caraminholas na cabeça dele e pior, portanto, o manipulou para que ele então fizesse um testamento em benefício do irmão mais novo, em prejuízo nosso, dos 3 irmãos mais velhos. E, inclusive,
Há indícios, inclusive, de que ele foi esvaziando a conta, dizem os irmãos, que o irmão mais novo foi esvaziando a conta bancária do pai, onde supostamente Zagallo foi fazendo altas transferências, 100 mil reais, 150 mil reais, para a conta desse irmão mais novo. Ou seja, aquilo que estava tudo muito bonitinho, muito desenhado, no primeiro momento, onde a princípio nós verificamos que foram obedecidas as regras do direito civil, onde Zagallo deixou para o filho mais novo 50% todo o patrimônio no testamento, mas manteve os outros 50% para ser dividido por todos os filhos. A princípio tudo bonitinho, mas vem os 3 irmãos mais velhos e questionam então o testamento. Este testamento não pode ter efeitos jurídicos, dizem ele por meio de seus advogados, porque a vontade do Zagallo foi uma vontade manipulada. Houve vício, ou seja, houve um defeito nessa vontade, porque o pai, na verdade, sofrera, segundo eles, alienação parental. Então, vejam que interessante este caso, um caso concreto rumoroso, que ainda vai ter desdobramentos, vamos ficar atentos. Hoje se fala muito, pessoal, muitos colegas já trabalham às vezes só com isso, no chamado planejamento sucessório, onde se evita esse tipo de situação, onde aqueles que têm herança, os pais, etc., eles já começam a planejar essa partilha, essa destinação dos bens de maneira antecipada, daí o planejamento sucessório, de maneira a evitar rusgas, desavenças, brigas familiares. Bom, essa foi a nossa mini live de hoje. Quero agradecer aqui por quem deu uma entrada para dar uma espiadinha, e a gente vai mantendo aqui esse nosso projetinho. Até mais.